Fala, turma! Chegamos então ao nosso último tema do nosso curso de matemática. Na minha frente, claro, frente A. E o tema de hoje vão ser dois vídeos, né? A parte teórica e a parte prática, exercícios, o próximo vídeo. E hoje a gente vai começar então com equações e inequações logarítmicas. Uma coisa legal de se lembrar em inequações logarítmicas, no caso, são as condições de existência. Tá? Quando eu tenho um log de A na base B, nós temos que A tem que ser maior que zero e B tem que ser maior que zero, diferente de 1. Tá? Então, sempre que eu ver um log, eu preciso passar por essas condições de existência. E algumas vezes essas condições de existência vão te ajudar na hora da inequação, na hora das equações e tudo mais. Tá? Primeiro de tudo, vamos falar das equações, né? Equação. Que é o seguinte, quando você usar as propriedades do log e chegar em algo tipo log de x na base A e log de y na base a gente pode assumir que isso x é igual a y, tá? Então, se eu tiver logaritmandos diferentes, mas numa base igual e uma igualdade, eu posso assumir que isso é igual, tá? Por exemplo, log de 2 não tem nada, é base 10, lembra sempre, tá? É igual ao log de x. Então eu sei que nesse caso x vai ser igual a 2, tá? Então vale essa lembrança. Maravilha? Assim como no expoente, né? Lembra na função exponencial? Sempre que uma base é igual, o expoente é diferente, você pode igualar os expoentes? Aqui é a mesma coisa. Se a base do log é igual, eu posso igualar os logaritmandos. Legal? E por último, mas não menos importante, a inequação. E vai se dividir em dois casos. Primeiro caso, quando a base for maior do que 1 e quando a base estiver entre 0 e 1. Então vamos lá. Quando a base for maior que 1, a gente vai ter, sei lá, o log de x na base A for menor do que log de y na base A, eu tenho que x é menor que y, tá? Lembrando que a base, coloquei base A no fim, né? Vou mudar aqui, colocar para base B, tá? Só para ficar mais fácil. Um segundo que tá apagando isso. Beleza, tá? Então, se a base for maior que 1, eu posso lidar com isso, tá? Se o sinal for contrário, vai acontecer a mesma coisa, só que ao contrário, tá? Então, não precisa ter medo. Então, sempre que a base for igual a 1, você vai ter uma relação igual da equação, né? Bases iguais, maiores do que 1, o x, se o log de x na base B é menor que log de y na base B, x é menor que y. E se o log de x na base B for maior do que y na base B, x vai ser maior do que y. Legal? O problema é o seguinte, se a base estiver entre 0 e 1. E aí vai acontecer igual quando acontece lá na função exponencial, quando a base é uma fração. Se você não lembra, volta lá no vídeo da função exponencial. Quando a base é uma fração, a gente inverte o sinal. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, num log... Vamos para cima, só um segundo. O log de x na base B for menor que log de y na base B. Só que nesse caso, presta atenção, que o B está entre 0 e 1. Você vai ter que inverter o sinal. Então, o x que era menor agora é maior, tá? Inverte o sinal. E a mesma coisa com outro sinal, né? Se fosse maior, aqui vira menor. Tá? Então fique esperto, sempre que a base estiver entre 0 e 1, você inverte o sinal. Assim como lá na função exponencial, se a base fosse uma fração, você também inverte o sinal. Tá? Então fique esperto. Vou fazer uns exemplinhos aqui só para vocês entenderem melhor. Tá? Então, exemplo. Log de x menos 1 na base 3 é igual a log de 3, log na base 3, né, de 2.
Vou colocar menor. Desculpa. Vou mudar aqui, tá? Era apagar. Vamos me ajudar, programinha? Vamos. Tudo bem. Então, vamos lá. Log de x menos 1 na base 3 é maior do que log de 2 na base 3. Tá? Para resolver isso, como a base é maior que 1, vai ser x menos 1 maior que 2. X tem que ser maior que 3. Tudo bem? Lembrando que pela condição de existência, pela sua condição de existência, o x menos 1 tem que ser maior do que 0. Então o x tem que ser maior que 1, tá? O maior que 3 é maior que 1, então tá tudo bem. Então a sua resposta seria x é maior do que 3. Tudo bem? Talvez apareça um exercício mais complicado, tipo exercício 2. Vamos fazer de novo o log de x menos 1 na base 3. E aqui maior do que log de 1 sobre 3 na base 2. Desculpa, log de 2 na base 1 sobre 3. Tá? Aqui a gente não pode só falar que x menos 1 é maior que 2, porque as bases são diferentes. Então, para conseguir a gente resolver alguma coisa, a gente precisa primeiro manipular o log da direita ou o log da esquerda, e a gente vai chegar no resultado, tá? Eu vou fazer, então, 2 jeitos diferentes para vocês perceberem. Você lembra que 1 sobre 3 é 3 a menos 1? Lembra disso? Então, olha só, no primeiro jeito eu vou fazer o seguinte. Vou deixar, né, o log de x menos 1 na base 3, menor ou igual, e vou manipular, né? Então, aqui vai ficar menos 1 log, na verdade seria 1 sobre menos 1, né? Log de 2 na base 3, tá? Propriedade de log. Se você não lembra, volta lá na aula, que é essa propriedade. Então, o expoente da base, ele consegue cair lá atrás do log, né? Então, aqui isso tudo vai dar menos 1. Menos 1. E lembra que quando o log está multiplicado por uma coisa, eu posso transformar em expoente? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Log de x menos 1 na base 3 é igual nada, né? Maior do que log na base 3 de 2 elevado a menos 1, né? Ou 1 sobre 2. Agora sim, as bases são iguais, então eu posso igualar os logaritmandos. Então, x menos 1, igualar não, né? No caso, o sinal se mantém. Igual a 1 sobre 2. Então, aqui vai dar x é igual a 1 sobre 2 mais 1. Igual não, maior. Tá difícil, hein? Volte. Volte mais 1. Maior do que 1 sobre 2 mais 1. Então, o x tem que ser maior do que 3 sobre 2. Legal? Maravilha? Muito bom. E é isso, né? Então, essa é a resolução. Tá? Lembrando que, pela condição de existência, o seu x menos 1 tinha que ser maior que 0. Então, o x tem que ser maior do que 0. 3 sobre 2 é maior do que 1, né? Desculpa. 3 sobre 2 é maior do que 1, porque o 1 seria o 2 sobre 2. Então, essa sua resposta funciona. Então, vamos lá. Ver o que a gente lembra, tá? Além da gente fazer as contas, olhar para as bases, a gente, no final, tem que ver se funciona com a condição de existência. Isso é muito importante. Tudo bem? Tudo tranquilidade? No próximo vídeo, eu vou fazer alguns exercícios. Na verdade, eu vou fazer um agora. Já aproveitar que a gente tá pouco tempo. Vou fazer um outro exercício aqui. Exercício 3. É o seguinte. ln de 4 mais ln de 3x mais ln é igual. Né, já que eu fiz algumas questões de inequação, vamos fazer uma de equação logarítmica só pra gente... Para produzir encargo de consciência, né? Vai funcionar da mesma forma. Então, tá. Eu tenho isso e eu quero resolver essa equação logarítmica. O que eu posso fazer? Primeiro de tudo, você tem que manipular isso, né? Eu não posso simplesmente arrancar todo mundo daí. Tá? Tem que ser um log igual a algum log para eu conseguir tirar os logs.
Então aqui eu vou ter que lembrar da propriedade de log, onde soma de log de mesma base, que no caso do ln a base é e, eu mantenho a base e multiplico os logaritmandos. Igual. E aqui a gente tem que lembrar a propriedade da potência, né? Tá multiplicando log, pode passar lá como potência. Então ln de x ao quadrado. Legal. Agora sim, eu tenho um log igual a algum log. Então a gente pode descartar ele nesse instante. 4 vezes 3x é 12x. E aqui vai sobrar o x ao quadrado. Vou passar todo mundo para lá. É mais, passa menos. Vou usar fator comum, né? O fator comum entre x quadrado e menos 12x é o x, né? O fator comum é o fator que tem em ambos os lugares. O que falta de x para se transformar em x quadrado? Outro x, porque x é x ao quadrado. E o que falta de x para se transformar em menos 12x? Menos 12, porque menos 12 vezes x é igual a menos 12x quadrado. Ou seja, ou o x vai ser igual a 0, ou o x vai ser igual a 12. Tá? E é aí que vem um grande pulo do gato. Lembra da condição de existência que ela precisa funcionar? Então vamos lá. 4 tem que ser maior que 0. Ele é. 3x tem que ser maior que 0, então o x tem que ser maior que 0. E, no último caso, né, o x tem que ser maior que 0. Olhe para minhas respostas. Eu tenho x igual a 0 e x igual a 12. Perceba que pela condição de existência, o x tem que ser maior do que 0. Ou seja, a minha única solução é o x igual a 12. Porque o x tem que ser maior que 0. Ele não pode dar 0. Tudo bem? Maravilha. Bom, se já quiser ir para o próximo vídeo, eu vou estar lá resolvendo alguns exercícios de equação e na equação logarítmica. Até lá.